Estamos de volta com o Passando a Bola à Mesa Redonda e continuamos falando do Brasileirão. O assunto agora é o Palmeiras, que goleou o Náutico por 4-1 no sábado. O interino Jorginho segue fazendo um bom trabalho e a torcida até gritou, né, o nome dele no Palestra Itália, vem aí contando com o apoio da torcida e dos jogadores também. Vitor, você acha que o Jorginho tem caixa para assumir? Ele mesmo, um tempo atrás, ele não via ali, não vislumbrava uma chance de assumir, lógico, falou que não, estava muito novo ainda, e agora, chegando junto, já está mudando o discurso. Acha que dá? É assim, é complicado a gente falar de fora dessa situação quando a gente não conhece lá dentro, até porque o Jorginho não é um cara conhecido, que já fez grandes trabalhos. Agora, analisando as circunstâncias friamente, acho que tá com o time na mão, o time gosta dele, todo mundo elogia muito, o Diego Souza sempre fala muito bem dele, o Obina também elogia todo mundo, né? Tá jogando? Tá jogando, principalmente. Mas eu acho que ele tem o time na mão, o time tá com ele e principalmente tá vencendo. Tá vencendo, tá jogando bem, tá lá conseguindo fazer os seus resultados. Isso aí dá uma motivação pro técnico. E considerando que a gente tá sem nada no mercado, o Muricy Ramalho já falou não, daí agora, quer dizer, a solução é o Luxemburgo, não dá para voltar. Então, esperar alguém cair também. Então, já que já vai ficar mais um tempo, eu acho que por mim poderia assumir, não vejo muito problema não. Detalhe até agora para o comentário do Felipe, o Evair foi contratado como auxiliar técnico do Palmeiras, grande ídolo Evair dos anos 90, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Já é um sinal que, de repente, o Beluso, o Tipulo, o pessoal da cúpula do futebol, já está pensando em deixar o Jorginho, e aí o Evair seria o suporte. E aí? Eu concordo com o Vitor. Assim, a gente não tem muitas opções no mercado. O Muricy negou. Luxemburgo não vai voltar. Eu acho que a única opção que eu estava pensando ontem poderia ser o Nelsinho Batista, que está sem clube, vem de um grande trabalho no esporte. Tem uma passagem fracassada no Palmeiras nos anos 90. Exatamente, né? Mas não é um nome que, apesar de ter feito um bom trabalho no esporte, não é aquele nome que você fala, não, Nelsinho vai chegar, é um grande treinador. Mega projeto. Eu acho que o Jorginho é um bom nome para ser efetivado. Da casa, né? É da casa. Como o Vitor falou também, conta com o apoio dos jogadores. Eu acho que mais do que o Diego Souza e do que o Obina, ele conta com o apoio do Marcos. É fácil. Que é o maior líder do grupo. Isso aí. Então, melhor apoio, melhor suporte como esse. Melhor incentivo do que esse não existe dentro do elenco do Palmeiras. Acho que o Jorginho merece sim uma chance. Ele comandou o time em 3 rodadas, venceu 2, empatou 1. O time melhorou muito, está jogando bem, está jogando mais solto. O Diego Souza melhorou bastante. O Diego Souza que vinha apagado. Jogou muito bem contra o Náutico. Muito bem. E tem questão também da metodologia de trabalho, né? O cara ele já seguiu ali mais ou menos o que o Luxemburgo, ele já estava vivendo quando o Luxemburgo estava ali, ele já sabe como é que funciona o Conhece esquema. o grupo, né? Chega o Nelsinho, por exemplo, que você citou, que acho realmente um bom nome, mas ele vai mudar vai querer fazer de novo, vai querer começar um trabalho do zero, e não é o momento, né? O Palmeiras já está aí na arrancada, já tem um quarto de campeonato rolando, já tem uma estrutura montada. Para a gente arredondar esse assunto e continuar falando de técnicos, mas aí já é do lado ruim da carreira dos técnicos, o Luxemburgo, você citou o Luxemburgo ele tem essa máxima, ele tem essa cultura. A gente pode lembrar que no Corinthians, no final dos anos 90, 2000, o Oswaldo assumiu e foi. E foi campeão. Foi campeão mundial até, né? Então, de repente, não vou falar que o Jorginho segue o caminho, mas o Luxemburgo tem esse valor. Se seguir também, tem ele deixa ali alguma coisa pavimentada, constrói ali uma estrutura e, de repente, o cara segue com o trabalho. É verdade. Por falar em técnicos, após esta 10ª rodada, vários treinadores ficaram em situações difíceis. Wagner Mancini, Parreira, Tite, Silas e o Márcio Bittencourt já caiu e já está fora do Náutico. Tava na cara que ele ia rodar. O mercado tem 3 nomes importantes, né? Livres, como a gente já citou alguns aqui. O Muricy, o Luxemburgo e o Nelsinho Batista. Felipe, você acredita aí na queda desses treinadores? Tite, por exemplo, Parreira, você citou aí, até deu uma criticada no Parreira. Esses nomes, como você já citou aqui antes, né? Um já não aceitou, o Muricy de repente aceitaria um Inter, mas está muito reduzido. O Luxemburgo, ninguém está citando o Luxemburgo. Isso começando por esse seu final aí, tem uma situação curiosa. Até 1 ano, 2 anos atrás, o Luxemburgo era o grande nome, o grande treinador do mercado, né? O Luxemburgo livre começava a ser especulado em todos os locais. E agora o Luxemburgo está livre, o Muricy também, e todos desses times aí que a gente falou que estão com treinadores em perigo. O Muricy é sempre a primeira opção de todos e o Luxemburgo é sempre, se não acertar com o Muricy, o Luxemburgo corre por fora. Então esse é um sinal de como a carreira do Luxemburgo está em declínio. E a pedida dele também, né? Meio milhão de reais por complicado. causa do custo, não só porque não é só o Luxemburgo, né? Ele leva toda a comissão dele. Staff, né? Enfim, mas vamos na primeira pergunta, que é o que interessa. Eu acho o seguinte, todos esses estão correndo risco, o Márcio Bittencourt até já foi embora, foram 5 jogos à frente do Náutico, 5 derrotas, não tinha nem o que fazer. E eu acho que quarta-feira
tem um jogo que é fundamental na vida de dois treinadores. Por quê? Vai ter Inter e Fluminense no Beira-Rio. Dois técnicos que estão aí ameaçados. Eu acho que, até escrevi isso no post ontem, o perdedor desse jogo provavelmente deve sair. E, como a gente estava falando agora também, o Muricy está sendo especulado nos dois, no Inter, dois times. Pela história que ele tem, em 2005 ele foi um campeão moral, aquela confusão que teve da arbitragem, ele acabou em segundo lugar com o Inter, mas todo mundo considera que é lá no Sul, o Fernando Carvalho, hoje diretor de futebol, na época presidente, considera o trabalho do Muricy um trabalho de um campeão. Então ele tem muita moral lá, né? Ele, provavelmente, se o Tite cair, é um nome forte. Eu não sei se ele nega, não. Eu só completando, mas para mim o que mais tem chance de cair hoje é o Wagner Mancini, principalmente depois do 6-2 de ontem. Verdade. Já estava rolando até um papo lá no Barradão de que o Marcelo Teixeira estava pé da vida com o desempenho do time, que queria trocar de qualquer maneira. Então, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Wagner Mancini, pro Mancini deve cair. Só dando uma arredondada, eu acho que... você não gosta muito desse assunto, mas... Não, mas eu acho que assim, o Luxemburgo e o Muricy, que são os dois nomes do momento da moda, eu acho que eles se equiparam mais ou menos ali na qualidade, eles são bons treinadores, mas o Muricy ainda é um pouco mais barato. E o Luxemburgo há muito tempo que também não vem ganhando muita coisa. E ele é tricampeão, né? Então, assim, para você ter um cara desse tamanho, desse porte, você precisa ser um clube com uma estrutura grande também. E a gente não tem no Brasil hoje grandes exemplos. O Flamengo tá com um treinador tranquilo, tá lá garantido. O Corinthians tá garantido. Então, quem tem o Inter, talvez, se o Tite sair, né? Teria aí a possibilidade de pegar um dos dois. Mas aí, considerando que o Sport, o Náutico, esses times menores não vão correr atrás do Wagner Luxemburgo. Eles não têm cacife para isso, né? Então, acho que isso acaba atrapalhando um pouco aí também o futuro do Luxemburgo, Vanderlei, né? De repente, também tá pensando em pegar uma seleção do mundo árabe, da Ásia, uma Copa do Mundo. Ou não, também porque ele tá meio sumido também, né? Mas a gente sabe que há pouco tempo mesmo tinha gente procurando o Luxemburgo, os países... Pro Real ele não vai, mano. Não, pro Real ele não vai. Nesses times da Arábia, provavelmente o Luxemburgo tem mercado. Nossa, com certeza. Resta saber se... Acho que essa daí deve ser tipo a última opção dele. Acho que esse é o momento chave. Esses times aí, o Santos, o Fluminense e o Inter são grandes times que, se perderem técnico, podem ser uma boa opção para o Luxemburgo. Se ele não arrumar nada agora, de repente ele pode optar por sair do Brasil, ficar um tempo fora. Pela história ligada ao Flamengo, se o Cuca balançar, ele é uma grande sombra. Vamos falar agora de Série B. O Vasco finalmente, aleluia, voltou a vencer após 8 partidas. O Gigante da Colina jogou bem e fez 3-0 na Ponte Preta, em São Januário. Elton 2 vezes e Robinho marcaram para o Cruz Maltino, que segue em 8º lugar com 17 pontos. O líder é o Guarani com 26, Atlético Goianiense, Brasiliense e América de Natal completam aí o G4. É o Vasco campanha do Guarani respirando também. E o Guarani indo muito bem, já está superando o aproveitamento do Corinthians até, né? Esse Patrick, bom jogador, Kaique, bom jogador, garoto do ataque é muito bom, Kaique e Ricardo Xavier são dois bons jogadores. Deu um passe de letra no jogo de terça-feira. Para mim, o jogador que mais me chama a atenção no Guarani é o lateral direito Maranhão, vem jogando muito bem desde o Campeonato Paulista. E ele chegou até a ser cogitado no Santos, mas acabou não acontecendo nada. Vamos lá, Vascão, tem que subir. No próximo bloco, a gente fala da final da Copa Libertadores entre Cruzeiro e Estudiantes. Até já!